Expectativas na sala de aula. Efeito Pigmalião. As expectativas em meio escolar remetem para um dos principais tópicos em psicologia e educação, conhecido por efeito Pigmalião, que retoma o mito grego, onde Afrodite transformou a estátua que Pigmalião persistentemente esculpia na mulher por quem se apaixonou. Este efeito, que remete para as expectativas dos professores em relação aos alunos, estudado por Rosenthal, conduziu a uma explicação para o baixo rendimento de alunos de níveis socioeconómicos desfavorecidos. O efeito Pigmalião retoma o conceito de profecias de autorrealização estudado pelo sociólogo Robert Merton, segundo o qual crenças inicialmente falsas se transformavam em realidade. Há expectativas que induzem a sua concretização automática e se realizam só pelo facto de existirem. As profecias de autorrealização envolvem um ciclo em que ações influenciam crenças e ações de outros, que por sua vez influenciam as crenças do agente inicial da ação. Este conceito foi primeiramente proposto em 1948 pelo sociólogo Robert Merton, que analisou a influência de crenças na realidade social, no caso de diversos problemas sociais, como a falência de bancos. Robert Rosenthal submeteu ao controle experimental a hipótese da concretização das expectativas. O estudo pioneiro realizado por Rosenthal incidiu nos efeitos do experimentador, com a hipótese de os investigadores poderem atuar de modo a evocar o comportamento de sujeitos, animais ou humanos, que confirmam as suas hipóteses. No entanto, foi o estudo sobre o efeito da expectativa em meio escolar, iniciado em 1964, que ficou conhecido por efeito Pigmalião. Qual foi, então, a questão investigada? Ouçamos Philippe Zimbardo a este propósito. Does it make a difference whether your teacher believes that you are a high performer or a low performer? That you are a late bloomer, that even though you haven't demonstrated your intellectual ability, you will blossom. Or you're not a good student or you're a good student. Psychologist Robert Rosenthal and school principal Lenore Jacobson did a remarkable study. Como decorreu a investigação? Ouçamos agora o próprio Rosenthal. What we wanted to show was the extent to which teachers' expectations could actually affect pupils' intellectual performance, for example, their IQ scores. So what we did was we tested everybody in a school with a test that pretended to be a test that would predict academic blooming, so-called Harvard test of inflected acquisition. And allegedly on the basis of that test, but not really, we gave each of the teachers in the school the names of a handful of children in her classroom that would get smart in the academic year ahead. Quais foram os resultados do estudo? And then when we tested the children a year later, we found that those kids who'd been alleged to their teachers to be showing or going to show intellectual gains, in fact showed greater intellectual gains
than did the children of whom we'd said nothing in particular. So the kids actually got smarter when they were expected to get smarter by their teachers. Pigmalião na sala de aula é um groundbreaking study que teve um enorme impacto. Na sequência deste estudo inaugural, surgiram outros estudos que levantaram outras questões, passando a ser o tema-chave de investigação o comportamento diferencial do professor. Têm sido várias as questões investigadas. As expectativas do professor influenciam a realização dos estudantes? Quais os fatores que inibem ou facilitam a ocorrência deste efeito? Como é que as expectativas se tornam realidade? Analisemos a primeira questão. Os dados em torno desta questão têm gerado alguma controvérsia. As investigações foram realizadas quer em contexto experimental, quer em contextos naturais. Rosenthal desenvolveu a meta-análise no sentido de refutar algumas críticas que conduziram à confirmação do efeito em 1/3 das investigações. Trata-se de um efeito em cascata. O comportamento diferencial do professor influencia a imagem que o aluno tem de si mesmo a sua motivação e nível de aspiração. O comportamento do professor é constante e o aluno não resiste ativamente. As atitudes e a realização dos alunos são cada vez mais conformes ao que se espera deles. Uma outra questão relaciona-se com os fatores que podem afetar o tamanho do efeito, que remete para variáveis moderadoras. Estas variáveis podem ser individuais, como características do sujeito-alvo e do agente das expectativas. Nas características do sujeito-alvo podem referir-se idade, autoconceito, objetivos na relação. Por exemplo, este efeito ocorre sobretudo em crianças mais jovens, dado o autoconceito estar ainda em desenvolvimento. Os objetivos na relação podem estar ou não em sintonia e alterar ou infletir o sentido das expectativas. O efeito pode também variar em função de variáveis situacionais que influenciam a suscetibilidade a confirmar as expectativas dos outros, nomeadamente situações novas ou situações de transição, como entrar para uma escola nova, mudar de curso ou novas tarefas. O efeito de expectativa pode também variar em função do timing e indução das expectativas, de ter ou não ter uma impressão ou representação já formada ou do contacto prévio. Ainda uma outra questão relaciona-se com a forma como se processa este efeito, ou seja, como se transmitem as expectativas. Rosenthal identificou 4 fatores intervenientes no processo de influência das expectativas.
we've come to feel that there are really four factors that operate in the mediation or communication of these self-fulfilling prophecies, especially in the classroom, but not only in the classroom. So what are these four things that teachers tend to do differently to kids for whom they have more favorable expectations? The first factor is the climate factor. Teachers tend to create a warmer climate for those children for whom they have more favorable expectations. They're just nicer to them, both in terms of the things they say and also in the nonverbal channels of communication. The other very important factor is the so-called input factor. That one probably won't surprise anyone. Teachers teach more material to those kids for whom they have more favorable expectations. After all, if you think a kid is dumb and can't learn, you're not going to put yourself out to try to teach them very well. Two other factors, though, make a difference. One is the response opportunity factor. That is, kids get more of a chance to respond if the teachers expect more of them. They call on them more often. When they do call on them, they let them talk longer, and they help and shape with them the answers that the kids speak out, kind of working together to put the response out. The last is feedback. The feedback factor works in this way. As you might expect, if more is expected of a kid, the kid is praised more, positively reinforced more for getting a good answer out. But interestingly enough, is given more differentiated feedback when they get the wrong answer. One of the ways in which you can sometimes tell a little bit that the teacher does not have very high expectations for a kid is that the teacher is willing to accept a low-quality response, or it won't really clarify what would have been a good quality response. Maybe because he or she feels, well, what's the use? The kid's not smart enough to profit from this additional clarification. So those are the four factors: climate, input, response opportunity, and feedback. Rosenthal reorganizou posteriormente os 4 fatores em 2 fatores que caracterizam o comportamento diferencial do professor: o afeto, que remete para uma dimensão socioemocional, e o esforço, para uma dimensão instrucional. Tal como em meio escolar, o efeito de expectativa pode ocorrer em todos os contextos interpessoais, como justiça, desporto, saúde, economia, podendo explicar a própria guerra. Trata-se de um fenómeno importante que liga a percepção social ao comportamento social, em que a crença se torna realidade, o que não invalida o peso da realidade nas próprias crenças. Com o conhecimento deste efeito, espera-se que professores e alunos sejam pigmaliões em sala de aula, proativos e neutralizando ou infletindo eventuais expectativas negativas ou desfavoráveis.